Bancada parlamentar exige a carta de destituição do vice-presidente da República. Sexta-feira, cidadão indonésia Vilhicas Banharain. Filipina hasoro tempestade animbot com velocidade nebe macas. Bem-vindo, filha rica, a reportagem nacional no internacional. Hamutuk fila fala ao Ezequiel Nas Neves. Telespectadores diretamente assistem informações nacional badaholo. Paciente positivo vírus corona na Indronol Rasenhat e Timor-Leste recuperado rotona. Paciente na Lima Icus e isolamento Veracruz Dili recupera e sexta-feira semana. Termita acompanha de informações completas o porta-voz Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. Lorisala situação Centro Integrado de Gestão de Crise em Narang, Uhim, amatotan dados que os lino é máximo funderal, né? Você vigilância epidemiológica no nosso laboratório. Teste total na meta halo to Uhim, reunida a stolo sanor sehat. De horseg reunida a sua ronolo. Teste confirmado ronor sehat na fatin. Paciente não recuperado. Total hamutuk nene ronor sehat. Jadi kita comparável sira nasana sira hototo ita agora lá paciente ha lá tam paciente ha Veracruz na teste negativo sira kumuda sei atusualo 505 paciente não tem resultado atusat torno resin 5 emanbe sei quarentena hamutuk hatnu resinhat e emanbe liwanas quarentena Rihun Rua atus Rua Tonu Resinwalo. Obrigado, Barak. Boa tarde. Desculpa o atraso, estamos dados be laboratório né, quando vai dar sira negativo né, e graças a Deus sira negativo. Reportagem TVE. Informação do Parlamento Nacional. Bancada parlamentar Husi representante Partido Fretilin PLP no Kunto, Husi vice-presidente do Parlamento Nacional, atuhalo agendamento votação obrigatoriamente para a carta de destituição do presidente do Parlamento Nacional, halo impedimento. Declaração ne foi saída em conferência de imprensa e a sala bancada Fretilin sexta-feira semana ne. E a Loron Lima, Fulamayo Tina ne, deputado bancada parlamentar Fretilin, PLP no Kunto, hamotok na intolo nulo rasentolo hato
União Europeia entrega equipamentos de prevenção Covid-19 recensia para o Ministério da Saúde e o Palácio de Cinzas. E a cerimônia sexta-feira, semana, embaixador União Europeia entrega equipamentos para o Ministério da Saúde, megasons, com quantidade de atos ida lima no lugar senualo, composto de amplifier, hito no lugar ciência, microfone hito no lugar ciência, sound system, para posto saúde, hamoto hito no lugar sem rua, no material comunicação, nessa brochure no sticker. Orçamento de equipamentos ne hamutuk $100 americano rihu neng nulu. Embaixador União Europeia e Timor-Leste, André Jacob Hateten, durante a implementação da emergência, examina informação para a população síria com o risco do vírus corona. Durante esta emergência, o mobilizador social síria usa toda a informa a população síria com a riscos do vírus corona na província. Há problemi nella Siria. Appena Covid, Siria se continua a usare TOA, poi informa con la saúde non nutrição. A informação que dalla neve dia più a proteger ita minha raça, ita minha família, no comunidade. Ao orgulho da apoio do Unicef, do Ministério da Saúde, também a informação dos que salva vida. Enquanto diretora-geral Prestação de Serviço Saúde, Ministério da Saúde, Odete Viegas Hateten, governo e compromisso, mas bem parceiro Síria continua apoio, no contribui para o sucesso toma inclui União Europeia, a queda se início surto Covid-19 recensia. Dan inspiração maroma kita berbeda hebat oportunidade dia além do governo e o comitimento, mas bem parceiro Síria apoio nós na parte contribui para o sucesso da democracia e da luta hebat. E apoios leva mais nós foi apoios apoios de Covid parceiros junto que envolve o processo de toma. Devido à Comissão União Europeia, através do Ministério, veremos tudo isso, no nosso parceiro social voluntário para o povo terminar. Aproveitamos a oportunidade também, diretores do município de Cidadania, a atuar nós parte de serviços também. Sassana remita reta, a parte dos itens de serviço. Plano remita nalo, onde precisa e a realização da atividade de terreno, e também componente importante a tudo e da bolsa de livro da base a tudo nós transmite informação em relação ao Covid, meu impacto, minha mãe na saúde na saída, vai a família, nós vai a comunidade. Além da neoficial comunicação no desenvolvimento, Veronica Correia Hateten, Unicef e o comitimento a apoio governo, Liliu para Ministério da Saúde, a tubele continua a promoção para prevenção. Hoje Unicef sempre e o comitimento a apoio governo, o Ministério da Saúde e a parte da a tubele continua a promoção para prevenção na fatin, a hanesan unika corona itania na Universidade Kuliah kata maski ita agora lá ia caso mas de medida prevenção né importância na fatin dulu atu bele continua educar a comunidade sira atu poti consciência atu prática medida sira nessa passe limão sabão depois dulu distância físico. Participa a cerimônia entrega equipamentos ne representante Unicef, diretores gerais, equipa rádio, diretor nacionais, no diretor saúde município Sira. Reportagem TVE. Fundação Mahin louva PNTL no FFDTL no serviço durante a implementação do estado de emergência. Liga ao militar na Força de Segurança Síria serviço. Diretor interino Fundação Mahin, João Almeida, lihusi conferência imprensa com o impacto social do Covid-19. Liga ao militar da Força de Segurança Síria serviço. Portanto, ele tem que louvar a oficiais Síria, sargento Síria, agente Síria, deve colaborar com profissionais de saúde Síria. No agente toma bebê e a luta sobre o surto Covid-19, no nosso voluntário em particular, para malu medicina. Papel importante ida você PNT niamos de minha aproximação policiamento comunitário, de a execução do estado de emergência
socializar regra, review, encoraja cidadão sira a bele cumpre o halal tuir medidas sira prevenção ba surto COVID-19 dunia. Nomos papel importante ida liga ho aproximação policiamento comunitário nível entel aplica anesan patrulhamento sira ia dalam protokolo ia fronteiras ia município ia suku e nemos ia bairro sira e pentel hatudo nia visibilidade objetivo nia policiamento nível entel adopta anesan policiamento comunitário. Durante âmbito implementação do estado de emergência, luta sobre o Covid-19, envolvimento força de defesa na segurança minimiza a crise de saúde pública, importante TPS, reportagem TVE. Durante a implementação do estado de emergência, profissional de saúde e o Hospital Nacional Guido Valadares dele, a unidade de operação paciente, consegue a operação para pacientes remotos atos de rua nolo. Chefe Unidade de Operação no Hospital Nacional Guido Valadares, Ernesto da Silva, atuação do jornalista Sira e a sala operação Hospital Nacional Guido Valadares dele sexta-feira semana né. Explica durante fulan março atende a operação a moto atusida walu nulo rasin hidu no fulan maio claran a moto emanai walu nulo rasinen. Anin jornalista Sira anin a sala operação durante estado de emergência fulan começa fulan masuk até agora hanya sampai baik salah operação sudah implementa estado de emergência kita halo moras nebema electivo kata moras nebema pakai dokter Sira plano di negara itu durante implementa estado de emergência kita halo detmak paciente emergency ini kata tidak nebema urgente kita beli halo ini então kita durante estado de emergência ini bulan Marsu kami ini salah operação kalau opera 187 depois bulan April 153 depois agora Maio foi também clara 186 paciente. Chefe Unidade de Operação nos informa, médico Sira a operação na apenas Cesarina Tohar, Kanek inan isin rua Sira no caso desastre selu. Tipo mora Sira be mai ne ita rebanya tipo paciente ne kata ida nebe mai emergency ne kata paciente ne memang grave. Ida nebe importante terus ita halo operação iha lorong ida ne por exemplo nesan apendicitis ne paciente ne memang urgente teves depois idansa laparotomia kata moras rumah iha idanya kalau ne memang urgente ita ting halo depois san desastre rumah ita ting halo inan isin dua idane importante teves ita ting halo tamania persisa halo olinene bele tulun inan poon. Meski fulan rua número operação paciente sai, la resista mamate, dados doutor especialista e a sala operação inclui cleaner, a motuk emanain 5 nulo resin rua. Reportagem TVE. Cidadão Indonésia hamutuk atu sida hat nulo resensia e que sexta-feira ne fila fale ba Indonésia. Cidadão Indonésia nebe durante hela iha Timor-Leste nundar ema serviço 9 sai huse aeroporto internacional Nicolol Lobato Dili usa avião comercial Indonésia Sriwijaya. Embaixador Indonésia iha Timor-Leste sahat storus hatetan. Razão cidadão Sira rasik makhakarak fila ba Moris Fatin tambah surtu Covid-19 resensia no fulan Ramadan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Timor-Leste yang juga masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami, saudara kita 149 ke pulang kampung ya, ke Surabaya hari ini dengan Sriwijaya. Terus alasan mereka pulang sebenarnya bukan diorganisasi oleh KBRI ya, tapi mandiri di atas inisiatif sendiri. Karena saya sih melihatnya situasinya Timor-Leste sebenarnya dengan COVID ini banyak sekali perbaikan, mungkin menggembirakan ya. Terima kasih juga kepada para dokter dan juga tim COVID Timor-Leste yang dibantu para kita, ya, WHO dan negara-negara lain
untuk mengendalikan COVID ini. Dan hasilnya kita lihat 24 yang positif, nah tinggal satu lagi yang belum sembuh. Nah, jadi teman-teman ini sebagaimana kita lihat bahwa COVID ini menyebabkan roda perekonomian itu mandek ya, sehingga banyak yang kehilangan kerja, mata pencaharian, dan termasuklah teman-teman kita yang kembali sementara ini kembali nih, ya, karena di sini juga mereka tidak punya penghasilan dan mumpung masih punya tabungan barangkali bisa memanfaatkan suasana Lebaran juga nanti di kampungnya. Ambassador Nemos Hatetan, repartição cidadão Indonesia ne la ihaba etapa da ruak. Dan ini kan sudah dari sebulan yang lalu ya, dan kita tentu tidak mudah untuk mengumpulkan yang ingin pulang. Yang tadinya 160 orang, akhirnya 149, dan itu kita belum melihat kans ke situ, karena tadi saya sampaikan kalau dampak COVID ini segera normal, situasi politik ekonomi normal, ya orang akan tinggal terus di sini, tidak akan pulang ke Indonesia. Reportase TVA. Diretor Educação Município de Duarte Bragança, Russo, diretor Escola Sira, e a Município de faz livro para estudante Sira, até estuda e uma durante o estado de emergência. Diretor Educação Município Dili Duarte Bragança hatu apelo ne ihan yak narfatin kumoro Dili sexta-feira semana ne relaciona a escola balu ne beto agora sedau distribuir livro para estudantes Sira, mas que Ministério Educação, Juventude e no Desporto orientou na dirigente escola Sira atu halo serviço rotativa e escola onde faz livro para estudantes Sira. Tuir Duarte Bragança, diretor escola Sira e obrigação, aturou na orientação Russi Superior Sira. Ya, how Hanoi kata kita iha institusi ita iha ulun, how rasit mos iha uni superior, how tem que rona, how tem que cumprir, saída mata superior orienta maita. Memang kita akara corona malu, kita akara servis moto, dia akba kita ni wansira. Itu herasan, estado emergency dulu. Mai bemos, kita sebele laun, kita laut akba para facilitar itu ni wansira. Ser precisa hela. Kasi pelolor labar sira pakar ba ay amirona ay mafaham na libro no sama kami lahat ang file libro sira ba 30 de agosto. Sira ba 30 de agosto. Amane how kusi ba maluk sira. Ba lilio ba maluk professor sira ho laran di activis. Ite bot sira ni materi be resumo tiane favor botira tau ya escola tamba responsável escola sira hin hela ya escola neba. Tarik walau nabi melakukan sejamos, koko to ba, tarik dia fo ya pasensi, tabot sira ami labela obriga, mai le tarik dia di laran favor botira atende hele teni wan sira. Ini ne makao ka fo hanoi tampa exemplo hadar lau, ne exemplo de que dia. Ne faheti ana conteúdo materi serne, depois lavar ser lo de vai estudar depois uma semana depois será halo kali avaliação da né dia que você conteúdo matéria né bagi né mau dia resume ser itu mau ser lavar live ali ha mau de tahu fiar kata kita mau ser né ia criatividade resume matéria sempre então tahu dia ia escola para lavar ser bele mai hetan nete kedan. Durante monitorização Educação Município Dili, identifica a escola HAT, mag distribuiu na livro para estudantes Sira, composto dos Escola Secundária Geral Nicolau Lobato Tassitolo, Escola Secundária Geral 4 de Setembro Balidi, Escola Ensino Básico terceiro ciclo 30 de agosto Comoro, no Escola Ensino Básico terceiro ciclo 10 de dezembro Comoro. Kona pa programa Escola pa Uma, diretor Hateten, estudantes Sira iha capital Dili inclui iha município Barak, Macladun acompanha máximo matéria aprendizagem husi televisão no rádio. Reportagem TVA. Telespectadores, bandeira República Democrática Timor-Leste começa a Raburas, capital Dili, e ambiente de celebração, lor restauração, independência,
badala sanolo resingwalu nebese mono ihaloro ronolo fulambayo tineri hundua ronolo. Você la entrega bae maseluk mas kerai ne kik ma bebele hamri iha mundunya le hanesa na saumida Timon ne hamyerai Você la entrega bae maseluk mas kerai ne kik ma bebele hamri iha mundunya le hanesa na saumida Quase estrada nini sira timorwan sira feto homane hamriki estrada nini kar bandera RDTL fudi famba sedeit maglihusi fatin sirane ambiente bandera RDTL mos haburas movimento transporte público no privado sira Usikba hau hakara kare ikan sira nani iha sira nyata sira se mas que sira nya hahan na tonde ba mori Timon ne hangarai Você la entrega bae masel mas que rai aqui ma bebele hamri mundunya le hanesa na saumida Maski ia situação crise política, surto Covid-19 sensia no estado de emergência com a pandemia surto Covid-19 sensia, momento nessa oportunidade dia balabarik sira atu halo negócio, timorwan sira na fatin ia vontade atu facilita acesso bandera RDTL basida daun sira. Hau hakara kare ai leva or sira moris o hak mate mas que sira moris de iha loron lara ne hangerai Você la entrega bae maselo mas que rai de ki ma bebele hamri iha mundu Tur observação cidadão barra makola bandeira RDTL, hofolin dolar Amerika ida tolima, hodihasai ia sirania uma no bairro, ia celebração lorong restauração independência semana oin. Rai la faek neni a isin mori Reportagem TVE. Telespectadores e assistem notícia internacional. Hospital para paciente corona e a Rússia, Aihan, no resulta paciente em Lima Macmate. Paciente Covid-19 sensia em Lima sai vítima Rússia acidente Aihan Hospital e a Petersburg, Rússia. Acidente ne acontece foi ventilador ida e a enfermaria terapia intensiva fatin vítima sira halo tratamento ba Aihan tambah ligação linha eletricidade badak.
Fossai Husi Fontes, Departamento de Emergência São Petersburgo, terça-feira necata, ventilador serviço baseado em limitação. Causa Husi processo indicação ma, banhira carrega-lhe se resulta a Rihan. Ministério da Emergência Rússia afirma, acidente nem sucesso controla ona. No é Mahamoto Atus Ida Limanulu, halo evacuação ona Husi hospital. E acidente nem mostra que tem vítima hira makhetangane. São Petersburgo, a população quase tocou na resi e a fatin toba hospital para paciente Covid sanulu resensia, Hamotu Krihun Lima, atus hat walunulu resentolu. Cidade ne ia taxa infecção hasta tolu ia Rússia. O paciente ne behetan infecção Hamotu Krihun hitu, atus hitu no caso mortal Hamotu Limanulu resinen. Hospital São Jorge e Viborg, São Petersburgo, Rússia, sai ao hospital para paciente Covid sanulu resensia desde ia fulang março liba. Atualmente, Rússia e a totalidade de casos de infecção, com confirmação da tolo macasliu e mundo. Informação Selok. Filipina ressorou tempestade animbot com velocidade macas e a situação pandemia COVID-19 recensia. Filipina Oriental ressorou tempestade com velocidade macas e a quinta-feira ne banhira luta rela ressorou pandemia coronavírus. E a informação é marrihun resin retan dificuldade de evacuação, banhira e a situação limita em movimento e a público. Basic é marrihun atos ruan behela e residência semi-permanente e a área costeira sob o Husi Anin Vongfon. Tempestade Vongfon hanesang udang bot no anin ho velocidade macas pada huluk acontece e a Filipina e a Tinange. Agência meteorológica alerta potência nebe aumenta husita bem nebe acontece sai impacto husita tempestade ne. Tempestade Vongfon e cusliu hareho quilômetro atus rua tolunulu husi província Samar Norte. O velocidade anin atinge quilômetro atus ida 5 cada horas. Entretanto, administrador província Branca de Samar, Edwin Ongsuang Hateten, fating edifício emergência de Daune usa hotu ba fating quarantina paciente COVID-19 resensia. Nia parte esforço usa edifício escola, atunu nebele acumula cidadão hamotu kerihun walunulu, nebenya hela fating hetan risco impacto husi tempestade Vongfon. Geograficamente zipapat, hanesan cidade Balong e a província Sama Norte, nebe risco liu husi inundação besai, no Raimono nebe haleu husi forro no mota. Estado de Mauritius se surra para infecção, basurte COVID-19 recensia. Estado Mauritius afirma se consegue combater a pandemia COVID-19 recensia, também paciente roto sucesso recupera, no cidade e a paciente foi para infecção COVID-19 recensia durante o ano recente. Fossai Husi AFP quinta-feira ne, país nebe localiza e Oceano Índico ne, resiste caso vírus corona hamotuk atus tolu nulu resen rua, o caso mortal hamotuk sanulu. Estado Mauritius mos hamos lockdown nebe metin liu entre nação África Siracelu. Ministro Saudi Mauritius, Kyle Zakupal Hateten, atualmente tama ona balor sanulu resen hitu la iha caso phone. Paciente nebe halau tratamento iha Mauritius mos la iha ona. Governo Mauritius foi licença ona balor sakik, negociante ikan fila fali halo negócio. Mas que nune sira professor na fatenta acabar no mercado sira. Escola hotu iha Mauritius mos seina fatin taka toloron ida fulang Agosto em mai. Autoridade local seina fatin limita emani movimento e atividade hotu. Epidemiologista das Maurícias, Deoras Causi, afirma sira na fatin vigilância mas que condição hahu recuperado. Telespectadores, e temos informações nacional no internacional esberisan ohin. Hau Ezequiel Neves, lá muito obrigado para que você tenha atenção. Adeus e até a próxima.